Helena dá as informações para Arthurzinho de onde Tieta está. O malandro se retira, alegando que irá cuidar desse assunto. A descarada pergunta o que ele irá fazer. Arthurzinho repreende a curiosa. Ela se desculpa. Indo embora, ele relata que essa visita que fará a Tieta será totalmente confidencial. Helena concorda. Ao sair, ela olha para ele diabolicamente. Todos se preparam para começarem as gravações. Elisa chega apressada. A moça pede para tudo acontecer bem rápido, pois ela está com feijão no fogo. Leonora chega na casa de Ascânio. Enfadada pela sua aflição, a jovem resolve contar tudo para o amado. Ela admite que não irá dar o gostinho de Arthurzinho contar o seu passado para o galã. Cantarelli alega estar sufocada. Em seu ápice, ela relata que a Leonora Cantarelli que o amado conhece é uma farsa. Ela conta que em São Paulo é conhecida como Shirley, uma prostituta. Ascânio fica chocado. Tieta chega animada chamando Cora, mas dá de cara com Arthurzinho. A cabrita relata a infelicidade que sente ao ver o malandro. Os dois trocam farpas. O safado começa a brincar com as palavras, revelando tudo o que descobriu da cabrita em São Paulo. Tieta fica surpresa. Ascânio então pergunta se a amada é uma garota de programa em São Paulo. Leonora confirma. O bonitão tenta se negar a tudo que a jovem está contando a ele. Ela relata como sofreu em sua vida e prepara o coração do galã para ouvir toda a sua trajetória até chegar em Santana do Agreste. Arthurzinho joga na cara de Tieta toda a vida que a cabrita leva em São Paulo. Ele relata que a esperta é, na verdade, dona de uma casa de prazer no local. Ela fica impressionada e assume ser dona do lugar. O malandro alega que Tieta é uma cafetina e que sua diferença com Zuleika é somente na renda financeira. A cabrita relata que a única importância das pessoas é o dinheiro e não a vida profissional que leva. Arthurzinho alega que Tieta mentiu para todos da cidade, mas ela retruca alegando que o malandro fez o mesmo e comprou todos do local com seu dinheiro. Os dois se enfrentam seriamente. Arthurzinho alega ser muito diferente de Tieta. A cabrita debocha, relatando como os dois enganarão a cidade igualmente com a sua moral. Ela não teme os ataques do malandro. Arthurzinho alega como a cabrita está em suas mãos. Tieta não nega. Ela espera que o safado tente chantageá-la com alguma coisa. Antes de tudo, Arthurzinho pergunta por que Tieta voltou para o Agreste. Leonora conta sua história para Ascânio. A jovem alega não ter tido uma infância feliz. Era constantemente agredida pelos pais, perdeu os irmãos muito cedo. A jovem também relata ter sido abusada aos 15 anos, e quando contou para os seus pais, eles a espancaram. Chorando, ela desejaria ter morrido nessa época, pois ninguém sentiria sua falta. Ela relata que Tieta a fez enxergar a vida com mais cores e começou a trabalhar no âmbito da cabrita. Ela alega que esse assunto também pode acabar manchando a reputação da mãe em Santana do Agreste. Ela pergunta o que Ascânio acha de tudo isso. Nojento, o galã tem repugnação pelas palavras da amada. Ele pede para a jovem se retirar de sua casa e nunca mais vê-la, pois ele fará o mesmo com ela. Chorando, Leonora entende e vai embora aos prantos. Ascânio tenta processar tudo o que ficou sabendo. Tieta alega ter voltado para a cidade para poder se vingar dos habitantes do local. Ela alega como construiu o seu império em São Paulo para poder voltar à cidade de cabeça erguida. A princípio, seu objetivo era fazer todos pagarem por não tê-la ajudado quando seu pai escorraçou do local. Mas quando viu Arthurzinho retornando com a mesma intenção, repensou sobre seus atos e viu como vingança seria algo tão baixo para ela. Arthurzinho debocha. Ela justifica sua revolta por ninguém tê-la ajudado quando foi expulsa. A cabrita busca entender por que o malandro quer se vingar de Santana do Agreste. Ele desconversa e afirma como a cabrita está nas suas mãos. Antes de ir embora, Tieta segura o safado e o força a falar suas verdadeiras intenções para querer acabar com a cidade. Amintas recrimina Xalita por ter se casado com sua funcionária. O turco retruca, alegando ter descoberto que o amigo se encontrava com Amorzinho na calada da noite, o enganando. Dorothy logo vem e repreende o amado. Ela pede respeito para o marido não citar o nome de Amorzinho, pois agora os dois são casados. Amintas alega que só acreditará nesse casamento quando ver a certidão. Osnar pede calma aos amigos, relatando estar feliz pelo casório. Perica chega eufórico. O pescador alega ter visto Leonor aos prantos atravessando o mangue seco. Ele teme que a jovem faça alguma besteira. Os amigos vão atrás da moça. Tieta não entende a tamanha revolta de Arthurzinho pela sua cidade. O malandro alega sentir asco pelo local. Ele relata que até seu nome lhe dá desgosto.
Por isso, se auto-intitulou como Mirko Stefano. Ele relata querer acabar com o Mangue Seco. Eufórico, ele planeja transformar o local em um pântano. Sua intenção é apodrecer o peixe que os habitantes comem para acabar com toda a população. O malandro deseja acabar com Santana do Agreste e todos que habitam nela. Tieta ficou horrorizada escutando tudo aquilo. A cabrita alega que irá deter o safado antes que ele comece o seu plano maléfico. Arthurzinho então alega que se a cabrita tentar impedi-lo, ele contará toda a sua vida em São Paulo e fará a Tieta ser expulsa do local a pauladas. Ela então assume que correrá o risco, pelo bem de todos. O malandro vai embora. Tieta fica sem chão. Ela pergunta para Cora onde está Leonora. Osnar e Perica vão atrás da jovem. O pescador alega que Leonora estava inconsolável. O galã duvida da moça estar planejando fazer alguma besteira. Tieta pergunta se a empregada não fez nada para impedir Leonora de sair de casa. Cora relata que Leonora nem sequer deu ouvidos a ela. A serviçal conta a maneira desesperada que a jovem ficou depois de ter conversado com Arthurzinho. Tieta se retira. Ela vai até a casa de Ascânio. Desesperada, a cabrita vai atrás da jovem na casa do amigo. Irritado, ele expulsa Tieta, alegando não querer mais ver a cara da cabrita. Ela percebe que o galã já soube de tudo. Firme, ele ordena que a amiga tire seus pés de sua propriedade. Tieta fica decepcionada e vai embora. Perica e Osnar acabam encontrando Leonora no mar. O galã vai desesperado salvar a jovem nas águas. Tieta vai atrás de Leonora na pensão de Milu. As mulheres alegam não terem visto a jovem. Tieta fica desesperada, temendo que a enteada faça alguma besteira. Jairo chega. Ele alega que Amintas pode saber do paradeiro da jovem. O vendedor conta para Tieta que Leonora foi para Mangue Seco. A cabrita não entende. Amintas alega que Perica viu a jovem pegando rumo ao local e Osnar foi atrás dela. Tieta alega já ter visto esse filme e espera que o pior não aconteça. Ela alega que irá para casa rezar. Imaculada acompanha a cabrita. Osnar consegue salvar Leonora. Ela se lastima pelo galã ter salvado sua vida. A jovem conta que queria morrer. Osnar a repreende, alegando que a moça deve bater de frente com seus problemas e tentar resolvê-los. Helena pergunta para Mirko em que pode ser útil. O malandro nega estar precisando da descarada. A todo instante, a maquiavélica tenta ter algum tipo de aproximação com Mirko. Ele deseja ficar só. Helena entende e relata que sempre estará à disposição do malvado, caso ele precise. Tieta chora, preocupada com Leonora. Ela relata que conheceu a jovem quando tinha a idade de Maria Imaculada. Ela relata como a coitada sempre foi fraquinha, diferente da invocada. A menina e Cora tentam acalentar a cabrita. Amintas conta para Carmosina e Dona Emilu que Leonora pretendia se matar. Ele relata ter ido a Mangue Seco apurar as informações e acabaram contando isso para ele. Leonora chega na casa de Tieta. A cabrita chora de felicidade em ter a filha de novo em seus braços. Osnar pede para Amada deixar a jovem em paz por um tempo. O galã pergunta se a cabrita sabe o motivo da jovem querer buscar suicídio. Tieta desconversa e alega que Leonora está com um olhar triste, um vazio por dentro. Todos ficam em êxtase ao ver a gravação de Elisa no videoclipe. A atrapalhada mostra sua inexperiência com saltos altos, tropeçando a todo instante. A população acaba rindo da coitada. Carmosina e Dona Melu ficam a par de tudo. Amintas conta que Arthurzinho estava na casa de Tieta e demorou muito a sair. Dona Melu fica curiosa. Carmosina pergunta se Ascânio já sabe o que aconteceu com Leonora. Osnar alega que irá informar o amigo. Em sua casa, o galã relembra do momento em que a amada contou toda a sua verdade a ele. Impulsivo, ele surta, quebrando tudo que vê pela frente. Rafa não entende nada. Eufórico, ele alega que irá se vingar. Tieta cuida de Nora. Ela sente pena da jovem. Imaculada alega ter um assunto para falar com a cabrita sobre o seu sobrinho. Tieta alega ser uma aurora imprópria para tratar de outros assuntos, a não ser sua filha. Imaculada entende, mas alega ser importante e que talvez a cabrita até se distraia. Tieta ri e pergunta o que a jovem quer contar. Ricardo lembra de quando tentou abusar da jovem. Na lembrança, Imaculada sente nojo do rapaz. Bebê chega e fica curiosa sobre os pensamentos do cabrito. Ele se nega a contar. A carioca percebe que o afobado está amando alguém. Ricardo não entende. Ele se sente perdido.
Imaculada conta que Ricardo está ganhando a vida assim como Osnar. Tieta conta que sempre percebeu a paixão da menina pelo sobrinho. Maria logo se nega a gostar do jovem. A Cabrita conta que notou o afeto de Imaculada por Ricardo, desde quando ele a salvou da fazenda do coronel. A menina pede para a tia chamar o sobrinho para conversar e tentar aconselhá-lo a tomar as rédeas da sua vida. Tieta alega que quando essa tempestade inteira passar, ela irá resolver esse assunto com Ricardo. Imaculada agradece e alega que a Cabrita é uma santa. Tieta alega que as palavras sinceras da jovem foram a melhor coisa que aconteceu nesse seu dia tão turbulento. Elisa falha constantemente nas gravações, fazendo com que os cantores regravem sempre a mesma parte. Tonha vai até a filha. A moça tenta tranquilizar a mãe de que logo pegará o ritmo e irá performar melhor. Timóteo caçoa e deseja que a amada caia novamente do salto. Pirica vai atrás dos pertences de Leonora, que a jovem deixou nas areias. Ele encontra um baú. Alegre, ele vê o que tem dentro da geringonça. Juraci conta para Perpétua que Silvana foi embora com Dário e Laura. A Beata fica horrorizada com tal situação. Juraci fica desconfortável. O padre pede para a fofoqueira contar melhor a história. A venenosa fica aflita. Rafa conta para Leôncio a forma agressiva que Ascânio a tratou. Osnar chega. Vendo o caos na casa do amigo, ele pergunta para a empregada o que aconteceu. Rafa alega que o patrão, com toda a sua ira, pôs a casa de pernas pro ar. Ela alega que Ascânio prometeu vingança a alguém. Ela chora e se preocupa com o galã. Osnar não entende nada e ele vai contar a Tieta. A Cabrita alega não estar surpresa, pois foi atrás do amigo e ele a tratou super mal. Osnar se preocupa com tudo o que está acontecendo. Ele relata que o amigo prometeu vingança a alguém. Tieta alega não ser contra ela nem contra Leonora, já que Ascânio não pôs os pés em sua casa. Osnar fica confuso e pergunta por que o amigo quer se vingar das duas. Tieta desconversa. O galã se pergunta para onde o surtado foi. Ascânio vai falar com Arthurzinho. O coronel alega que o filho não está na fazenda e é grosso com o afilhado. O galã debocha da confiança que o padrinho anda tendo com o malandro. Vingativo, ele rasga tudo e conta para o coronel que Mirko Stefano é na verdade o seu filho, Arthurzinho da Tapitanga. O bode velho fica chocado. Ascânio alega ter provas disso, deixando o coronel sem reação. Ascânio conta tudo para o coronel. Ele relata que Arthurzinho só voltou para a cidade por ter sido encontrado por Tonha. O galã também revela as várias vezes que o malandro se desviou de encontrar o pai em reuniões da Brastânio. Com o quebra-cabeça se encaixando, o bode velho se nega a acreditar. Ele pergunta se o afilhado quer pôr o pai contra o próprio filho. Ascânio nega estar mentindo sobre as vigarices de Arthurzinho. O coronel pergunta para o afilhado o porquê de ter contado isso a ele somente agora. Ascânio alega que Mirko é perigoso. Ele aconselha o padrinho a dar rédeas logo em seu filho, senão ele dará. Osnar procura por Ascânio. Rafa alega que o patrão ainda não voltou. Ela está muito preocupada com o galã. O amigo pergunta se a empregada ouviu a conversa que o patrão teve com Leonora. Rafa nega. Ela teme que tenha acontecido algo. Rafa aconselha Osnar a ir atrás de Helena, pois talvez a Cascavel saiba de alguma coisa. Helena alega não ter notícias sobre o paradeiro de Ascânio. Ela constata que o amado está sumido e fica contente. Osnar não entende a felicidade da víbora. Ele também vai atrás de notícias sobre Arthurzinho. O malandro fica sabendo que o amigo surtou e quebrou tudo em casa. Ele gosta. Osnar percebe que o vigarista deve saber mais sobre essa história do que ele o confronta. Arthurzinho desconversa. O galã relata como o malandro continua sendo a mesma fruta podre de sempre. Ele se retira, mas pergunta se os funcionários de Arthurzinho sabem de algo. Bebê é grossa com a fé. Osnar logo tenta descobrir sobre a carioca, relatando a forma como ela vive atrás dele. Ele vai embora. Mirko repreende a forma desfrutável de Bebê. Assim que o patrão vai embora, a carioca alega que não irá mudar sua forma de viver a vida. Imaculada conta como está Leonora. Carmosina alega que irá ver Tieta. A menina impede, alegando que a Cabrita disse que iria descansar. Sinira fica impressionada com as grandes coisas que aconteceram em sua ausência. Dona Milô acaba lembrando que a Beata estava fora e pergunta sobre a lua de mel da amiga. Jairo conta como ele e Sinira passaram a lua de mel em Aracaju. Ele relata que os dois mal saíam do quarto. Os amigos riem e brincam com o safado. Amintas pergunta como Xalita passou sua lua de mel com Dorothy.
O Turco alega que os dois ainda não chegaram aos finalmente e que naquela noite eles iam tentar pra valer. Os amigos brincam com o dono do bar. Dorothy chega e impõe uma regra no local. Ela alega que os homens que entrarem apenas para conversar sem consumir nada estarão convidados a se retirar. Modesto alega que a jovem já chegou pondo banca na vida do Turco. Eles riem. Xalita pergunta para Jairo como ele passou a lua de mel com Sinira. A Beata também conta tudo para Milu e Carmosina. Ela relata as mesmas coisas que Carmosina sentiu quando se entregou para Gladstone. A carteira fica nostálgica. A mãe percebe a tristeza da filha e pergunta. Carmosina relata ter acordado de quando perdeu sua virgindade com o viajante. Ela logo se esperta e alega estar muito feliz por Sinira estar vivendo um grande romance. A Beata alega que se depender do marido, ela será feliz para o resto da vida. Tieta cuida de Leonora. É inevitável a pena que a cabrita está sentindo pela coitada. Cora vai chamar Ricardo. Imaculada traz o rapaz. A empregada conta que a patroa quer conversar com o jovem. Ele não entende nada, mas acompanha Cora. Imaculada já sabe que a cabrita irá aconselhar o sobrinho a tomar as rédeas de sua vida. À espera, Tieta relembra de quando Ricardo voltou para vê-la. Na lembrança em questão, é da despedida dos dois como um lance amoroso. Ela realmente respeita muito o jovem. Ricardo chega. Ele pergunta sobre o assunto. Tieta alega ser sobre o sobrinho e Imaculada. O cabrito logo fica aflito. Tieta percebe que o sobrinho já virou um homem. Afobado, ele relata já ter se tornado há muito tempo. A cabrita alega como a cidade ganhou um novo Osnar. Ricardo conta como a tia já se relacionou com os dois. Tieta situa o safado e relata como o jovem pensa que é homem, pois os princípios de um homem, acima de tudo, são se respeitar e respeitar os sentimentos dos outros. Ele pergunta se Imaculada contou o que aconteceu, mas Tieta nega. Ricardo alega ter errado com a jovem. A cabrita conta que o sobrinho ainda é metade homem, por não ter tido a coragem de pedir desculpas à menina. Ela percebe que o sobrinho também gosta da jovem e o aconselha a pôr Imaculada em seus planos. E se ela estiver, ela enfim se tornará um homem. Ricardo pergunta se a tia quer empurrá-lo para Maria. Tieta alega que só quer vê-lo feliz. Ele entende e alega que vai tentar. Tieta fica esperançosa. Os amigos notam um jeito pensativo de Osnar. Todos temem conversar com o galã. Marculino chama o amigo para a mesa, mas ele se nega. Amintas pergunta o que há com o garanhão. Osnar alega que na hora certa todos vão saber. Pirica chega com a caixa que achou nas areias de Mangue Seco. Ele alega que os amigos não irão acreditar no que há dentro do baú. As causas de todas as vítimas da mulher de branco são enfim encontradas. Os amigos descobrem quem já foi atacado pela assombração. Só Leôncio já se aventurou com a visagem 3 vezes. Os amigos brincam. Amintas pergunta o que a assombração fazia com os amigos, mas todos se negam a contar. Juraci tenta contar como aconteceu a saída de Silvana. Ela acaba se embananando sobre o que fez naquela noite, pois tinha saído para passear, e nervosa ela desconversa. A Venenosa pergunta o que o padre acha da saída de sua filha com o casal. Mariano relata que se a jovem foi por livre e espontânea vontade, ela talvez esteja feliz. Carol conta para Amorzinho a estranheza que é o tal trisal. Ela relata que Silvana dá em cima de Dário descaradamente, e parece que Laura até gosta. Amorzinho fica chocada. Elas se repreendem, alegando que as duas têm que se importar com suas próprias vidas. Amorzinho pergunta se elas irão conseguir entregar todos os vestidos a tempo. Carol sugere para as duas passarem a noite trabalhando. Amorzinho, mesmo já cansada, concorda. As gravações do clipe já acabaram. Tonha chega orgulhosa da filha e relata como a moça foi super bem no clipe. Elisa pergunta aos cantores se eles gostaram de sua participação. Eles alegam terem adorado. Eufórica, a menina pergunta o que eles irão fazer. Os dois relatam que irão fazer uma festa. Bentinho conta tudo para Timóteo. O vendedor alega que irá à comemoração. Helena vai perturbar Mirko, tentando puxar assunto com o malandro sobre o sumiço de Ascânio. O vigarista relata não estar preocupado com o galã, pois ele já é carta fora do baralho. Ele repreende a descarada e vai embora. As rolinhas falam para Filomena da tristeza que o coronel anda sentindo. Elas relatam que o bode velho nem sequer quis falar com ninguém. As meninas suspeitam do motivo desse desatino ser por conta da conversa que o velho teve com Ascânio. Filó nem se importa. As rolinhas suspeitam que a amiga esteja pensando em Leôncio. Filomena as repreende e alega que irá ver o patrão.
O coronel relembra do dia em que Arthurzinho voltou para casa. As peças finalmente se encaixam na cabeça do bode velho. Filomena pergunta se o patrão precisa de algo. Ela pergunta se ele quer que chamem o seu filho. Arthur nega. Ele relata que Arthurzinho virá com as próprias pernas e os dois terão uma conversa séria. Filomena fica apreensiva, temendo que pode ser. Letícia conta para Peto estar relembrando de quando Modesto salvou Juninho. O rapaz alega que a criança é irmã da jovem. Letícia se nega a aceitar. Ela pergunta ao amado se o seu pai faria o mesmo por ela. Peto garante que sim e aconselha Letícia a perdoar o velho. A menina se nega e vai embora. Na festa, Elisa pergunta aos cantores o que eles acharam de sua performance. Timóteo joga piadinhas. Tonha não gosta da inconveniência do vendedor. Ele alega que Elisa está muito oferecida. A esposa nem liga. Ela relata que o amado está com dor de cotovelo por não tê-la valorizado. Os dois discutem, mas os cantores alegam que precisam ir embora. Antes de irem, Elisa pergunta quando o clipe vai sair. Eles informam que será à noite no Fantástico. Aida nota a calça sumida de Modesto. Nervoso, ele esconde que foi atacado pela mulher de branco e dá uma desculpa à amada. Alguém bate na porta. Aida teme que alguém a veja no escritório de Modesto e se esconde. É Letícia. A jovem relata que veio finalmente conversar com o pai. Ela vê o vestido de Aida e pergunta se a mãe está no local. Modesto se embanana, mas Aida logo surge. Ela assume estar saindo novamente com o marido. Carmozina e Dona Milu falam sobre a viagem de Silvana com o comandante e Laura. Milu pergunta se a filha não estranha essa relação dos três. Carmozina ignora o pensamento retrógrado da mãe. Jairo chega chamando a carteira. Ele relata que a amiga precisa ver algo lá fora. Os dois saem, e ao chegar, Carmozina logo vê Gladstone. Os dois se encaram, mas Carmo se retira. Jairo alega já ter suspeitado que a amiga não gostaria do retorno do viajante. Gladstone alega que precisa conversar com a amada. Ascânio chega em casa. Rafa agradece a Deus pela volta do patrão e conta que Leonora tentou se suicidar na praia de Mangue Seco. Ascânio ignora e alega ser mais uma das cenas de Leonora. Ele relata ter esquecido da jovem e a renega para a empregada. Tonha conta para a Tieta que não sabia de nada que estava acontecendo. A cabrita decide contar tudo para a dama. Ela pede para a Tonha esperar na sala. Encorajada, ela conversa com Leonora, que está dormindo. A cabrita admite que as duas não terão outra saída, a não ser contar tudo para a população. Arthurzinho chega em casa. O coronel está esperando por ele. O bode velho joga uma indireta sobre a dupla personalidade que o safado vem tendo durante todo esse tempo em Santana do Agreste. Pego de surpresa, Arthurzinho fica assustado.